Foi. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Patrícia. Vou fazer uma breve abertura aqui, a pedido do Márcio, uma apresentação. Vou falar um pouquinho de mim, do meu trabalho, e contar um pouquinho como é que se deu esse retorno ao grupo de estudos em Freud. Sou Patrícia, graduada em psicologia, psicanalista, hoje atuo na área clínica, um percurso aí de formação em psicanálise há pelo menos 10 anos. Fui aluna do Márcio na graduação, tive a oportunidade, enquanto ele ainda estava na universidade, e estou num percurso aí também de formação com o Márcio, acho que há mais ou menos uns 5 anos, e sou idealizadora e coordenadora do projeto Sublimação, Arte e Psicanálise, que é um projeto em que a gente faz conversas, né, com convidados da psicanálise a respeito de obras de arte, seja música, cinema, artes plásticas, visuais, enfim. Então, a gente fala sobre arte a partir da psicanálise. E acho que esse retorno aí se dá por um convite muito espontâneo, que eu acompanhava, né, o Márcio no grupo de estudos, e aí quando a pandemia chegou, a gente migrou, né, o Márcio migrou para os encontros online, mas aí depois de algumas aulas, o Márcio preferiu encerrar, né, por conta de que esse mundo tecnológico, para quem não conhece muito, é um tanto complicado, né? Digo por mim, que também estou aprendendo aqui agora muita coisa. E aí a gente ficou, acho que sem o grupo, com o Márcio desde abril, maio, né, Márcio? Mais ou menos esse período. E aí continuei a formação com outros cursos, outros professores, mas ainda sentindo muita falta desse percurso, né, de beber desse conhecimento aí do Márcio, e já tinha ouvido dele a falta que ele sentia desse espaço de transmissão, e ouvia também, lia, né, nos grupos, os alunos dizendo que sentiam muita falta, e aí um dia eu fui fazer um convite para ele, fui perguntar, né, considerando que a gente ainda tinha um tempo aí de pandemia, né, que os encontros presenciais ainda iam demorar, se ele não tinha o interesse de retornar mesmo, né, e aí eu brinquei que ele me fez uma proposta indecente, assim, que ele disse, olha, eu topo se você organizar para mim. Aí eu me arrisquei e, né, organizar essa plataforma, essa questão digital aí, e aí topei, e estou aprendendo também bastante coisa. Quem tiver, né, eu vou ficar aqui nessa assistência das plataformas, da gravação, do Google Classroom, que é onde a gente vai compartilhar, né, o Márcio vai compartilhar as informações, vai compartilhar os textos e tudo mais, e estou disponível aí para os alunos, o que eu souber vou responder, o que eu não souber vou procurar descobrir. E só, então, passando algumas informações rápidas a respeito disso, então, o Google Classroom, para quem não sabe, ele é tipo, né, um grupo de sala de aula que se compartilha esses materiais. As reuniões vão ser aqui pelo Google Meet, né, eu vou ver se é possível a gente manter sempre esse mesmo link, todas as reuniões, para não precisar a cada 15 dias ficar gerando um novo link e ficar muito confuso. E as aulas serão gravadas, né, já começamos hoje, e vão ser disponibilizadas por até 10 dias, porque tem muitos alunos que vão participar, mas não ao vivo, né, vão assistir as aulas depois, vão participar com a gravação. Então, estou aqui disponível e muito feliz de poder retornar, com muitas pessoas também que já estavam ali no percurso comigo, e poder ter o Márcio de novo aqui, compartilhando do conhecimento dele com a gente. É isso, Márcio, passo a palavra. Obrigada.
Boa noite a todos, obrigado, Patrícia, bem-vindos. Eu estava vendo a lista, tem pessoas que me acompanham há muitos anos, então é um prazer poder estar com vocês, ainda que deste modo. Como a Patrícia disse, eu estava com saudades de voltar a essa função de transmissão da psicanálise e da filosofia que eu ocupo há muitos anos, por certo, há mais de 20 anos, nessa função de transmissão da psicanálise e da filosofia, outros tantos. E o convite que ela me faz me pegou no momento em que eu estava bastante saudoso e eu acabei dizendo sim, vamos retomar um trabalho que foi interrompido pelo surgimento da pandemia em março do ano passado. E esse grupo de estudos em Freud, eu insisto nesse elemento aí, né? Não é grupos de estudos de Freud, mas em Freud. Ele se insere num projeto que eu nomeei Psicanálise em Extensão. Esse projeto vem de longa data também, já teve várias atividades nesse projeto, e o grupo de estudos em Freud era uma das atividades que nasceu junto com o projeto. Nesta proposta, né, de trabalho do grupo de estudos em Freud que nós estamos seguindo, ela vem de mais de uma década, com um propósito bem específico, que era investigar, né, a hipótese freudiana da etiologia sexual das psiconeuroses. Freud, desde o início, sustenta que o adoecimento psíquico tem como causa o que ele vai chamar da pulsão sexual. Esse elemento pulsional, né, designado como sexual, vai aparecer na sexualidade infantil, né, logo no início, e com os desdobramentos que isso tem no que diz respeito às vicissitudes da pulsão, ou das pulsões, no plural. Então, nós começamos o trabalho desde as cartas do Freud ao Fliess, lá em 1880, até agora, né, quando estávamos trabalhando com a construção da segunda tópica do funcionamento do aparelho psíquico, que se realiza a partir da década de 20, e, em especial, com a publicação do Mais Além do Princípio do Prazer, né, quando Freud introduz o conceito de pulsão de morte e pela repetição, e com a publicação do livro O Eu e o Isso, de 1923. Então, foi aí que nós paramos, né? Nós chegamos a trabalhar com o texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, no momento em que havia a ascensão do tal chamado bolsonarismo, né? Nós estávamos lidando com a psicologia das massas lá em 2018, 2019, e do texto Psicologia das Massas, nós fomos para o texto O Eu e o Id, né? E, a partir dali, né, a partir dessa marcação cartográfica do funcionamento do aparelho psíquico, tal como concebido na segunda tópica, nós decidimos, no trabalho do grupo, investigar, né, os artigos, os ensaios, os textos do Freud
no qual ele começava a extrair as consequências teóricas e clínicas do segundo modelo do funcionamento do aparelho psíquico. Ou seja, com a estruturação da segunda tópica, né, o isso, o eu e o supereu, sobretudo a partir do momento em que Freud estabelece, né, o que ele chama aí da gênese do supereu, nós vamos ter um desdobramento no que diz respeito às consequências, né? E escolhemos alguns textos que são produzidos, escritos pelo Freud, para começar a produzir as elaborações decorrentes desse segundo modelo do funcionamento do aparelho. Então, os textos com os quais nós vamos trabalhar nesse semestre fazem parte, né, dessa escolha de textos que vão apresentar desdobramentos, como eu disse, teóricos e clínicos da segunda tópica. Tá? E um dos desdobramentos mais importantes, que eu considero, né, com outros pesquisadores também, é a relação entre o supereu e o eu. Porque Freud diz que o supereu tem uma função sádica, ele atua de maneira sádica e produz, por esse sadismo, né, um sofrimento masoquista para o eu. Então, a relação entre o eu e o supereu é inscrita nesse registro da pulsão sadomasoquista, assim chamada pelo Freud. Olha, então, o texto O Problema Econômico do Masoquismo, que Freud escreve logo na sequência do ego e do id, é da maior importância, porque ele vai nos apresentar uma espécie de virada, né, de um deslocamento significativo na teoria do inconsciente, porque Freud vai colocar o masoquismo como uma pulsão primária e o sadismo como uma pulsão secundária. Ora, isso é novo porque até a segunda tópica, ou seja, no funcionamento do primeiro modelo do aparelho psíquico, o sadismo estava alojado como uma pulsão primária e o masoquismo como uma pulsão secundária. Então vejam que, a partir da segunda tópica, nós temos uma inversão dessa posição. Então, me interessa estudar com vocês, primeiro, por que ocorre essa inversão e quais são as consequências dessa inversão, tanto para a clínica quanto para a teoria. Isso, eu diria, é o aspecto, vamos chamar, dito clínico da investigação que nos interessa, porque sempre o grupo de estudos de Freud foi ao Freud, vai ao Freud a partir de questões da clínica, né? Questões que são colocadas pela clínica na atualidade. Mas uma outra faceta desse trabalho, nesse momento, consiste em pensar a relação entre o sadismo e o masoquismo a partir de um fenômeno social, político, que emergiu com a pandemia, que é o chamado negacionismo. Então, me interessa, como estamos lidando com esse tema, né, do problema econômico do masoquismo, me interessa perguntar se o negacionista
é um sádico ou um masoquista? Então, essa pergunta, ela tem, sim, um componente político. Tá? Componente político porque toma uma posição e interroga, a partir dessa posição, um tipo social. E eu quero destacar aqui a palavra tipo. Tipo, tal como nos chega pela tradição da sociologia, da antropologia, é uma tipologia. Se nós pudéssemos fazer uma tipologia social brasileira nesse tempo de pandemia, que tipo é emergente, sobre o qual se fala constantemente, em todos os lugares, por diferentes bocas e diferentes formações? É o chamado tipo negacionista. Então, a minha ideia hoje é mostrar para vocês alguns elementos para interrogar esse tipo. Não vou me deter especificamente nele, porque isso vai nos acompanhar ao longo do semestre, tá? Mas me interessa deixar isso como uma espécie de cenário político onde esse trabalho, nesse momento, está inserido. Não é possível falar do masoquismo e do sadismo na psicanálise sem colocar esse tipo na berlinda.